Prezados e prezadas alunas, tudo bem com vocês? Vamos aqui dar início a mais uma aula de Química com o assunto sobre termoquímica. Na aula passada, nós fizemos uma introdução ao conceito de termoquímica, tá bom? E eu espero que vocês tenham compreendido os raciocínios. Se ficou alguma dúvida, pessoal, eu aconselho vocês a revisarem a aula, a reverem novamente a aula, para que essas dúvidas possam ser sanadas, uma vez que à medida que nós formos avançando nos conteúdos, essa dificuldade ela pode aumentar, uma vez que a gente vai estar aprofundando no conteúdo, tá bom? Bom, na aula de ontem, na aula anterior, nós vimos as definições de reações endotérmicas e reações exotérmicas no parâmetro da entalpia de uma reação, né? Que é o calor liberado ou absorvido pela reação. Se a reação liberar calor, o ΔH dela é negativo, caracteriza-se como uma reação exotérmica. Se o ΔH for positivo, a variação de entalpia for positiva, significa que essa reação está absorvendo energia na forma de calor. Se atentem muito a esse assunto, tá? Observe bastante essa relação, porque isso aqui, de agora em diante, para a gente no estudo de termoquímica, vai ser crucial para que nós venhamos a compreender os conteúdos posteriores relacionados a essa área, tá bom? Ok, na aula de hoje nós estudaremos um conceito extremamente importante, posterior ao estudo da variação de entalpia, que é o que nós chamamos de equação termoquímica. Se a gente analisar, por exemplo, em matemática, o que significa uma equação matemática? Uma equação matemática, ela é um parâmetro, é um sistema onde nós associamos letras com números, né? Então, por exemplo, se eu tenho a situação 2x igual a 10, eis aí uma equação matemática. E por algum artifício, por algum método, nós descobrimos o valor dessa variável, né? Por exemplo, 2x igual a 10, isolando o x, o 2 passa dividindo, 10 dividido por 2, x igual a 5. Tá? Então, quando eu escrevo a equaçãozinha 2x igual a 10, eu estou procurando um valor. Vamos escrever aqui para vocês entenderem direitinho o que eu estou falando. Ó, se eu tenho aqui 2x igual a 10, eu estou procurando um número que, substituindo o x e multiplicando por 2, dê como resultado o valor 10. Qual número é esse? 2 vezes 5. É isso? Porque 2 vezes 5 é 10. Pronto. Isso é uma equação matemática. E o que significa, então, professor, uma equação termoquímica? Bom, ontem nós vimos também que uma equação química é uma escrita que representa uma reação. E que essa equação química, ela tem basicamente dois compartimentos, ou dois lados. O lado dos reagentes e o lado dos produtos. Professor, como que eu vou saber qual lado é qual? Muito simples. Sempre o lado dos reagentes vão ser as substâncias que estejam antes da seta de reação. Toda a equação química ela é expressa dividindo o reagente com o produto por uma seta de formação, e essa seta ela sempre vai indicar o quê? O sentido de formação da reação. Por exemplo, se eu tenho esta equação, desconsiderando aqui os coeficientes estequiométricos, vamos observar só a substância, tá? Então nós temos H2 mais Cl2, ó, formando, tá? Agora a gente fala dessa substância, não se preocupa, formando HCl. Então, a seta, ela aponta para o produto, se for uma substância, ou para os produtos. Nesses exemplos aqui, nós temos todos uma única substância formada. Então, aponta sempre para o produto, se for uma substância formada, ou se for mais de uma, aponta para os produtos. Então, não tem dúvida, pessoal. Sempre... Desculpa. Sempre nós temos reagente formando produtos. Não tem dúvidas quanto a essa situação, ok? Bom, isso eu já sei, professor, que uma equação química ela é uma escrita, né, a ocorrência de uma reação química, onde eu coloco as substâncias que estão reagindo
que são os reagentes, coloco a seta indicando o sentido de formação e depois dessa seta eu coloco as substâncias formadas. Nós colocamos aí os produtos. Muito bom. Agora, o que é uma equação termoquímica? Bom, uma equação termoquímica nada mais é do que uma equação química acrescentando quem? Os valores de energia e parâmetros que favorecem, que influem, que influenciam na reação de liberação ou absorção de calor. Tá bom? Vamos ler direitinho para ficar oficializado aqui a teoria. Então, equação termoquímica é a equação química a qual acrescentamos a equação, a entalpia da reação, o ΔH, certinho? Uma vez que nós não estudamos a entalpia propriamente dita, eu vejo a variação dessa entalpia, tá? Denominada por ΔH. Lembrando, gente, delta, variação, H, entalpia. De onde surgiu isso, professor? Volta na aula anterior, que eu expliquei bem detalhadamente lá para que vocês entendam, tá? Portanto, a equação termoquímica é uma equação química a qual nós acrescentamos a entalpia da reação e na qual mencionamos todos os fatores que influem ou que possam influir, possam influenciar, possam alterar o valor dessa entalpia. Quais são os fatores? Natureza dos reagentes, tá? Estados físicos dos reagentes, temperatura, concentração, pressão, tá bom? Então esses fatores basicamente são fatores que influenciam na quantidade de calor liberado. Um exemplo que na aula passada eu falei da churrasqueira, ok? Vamos supor que eu acendi, né, a churrasqueira e comumente quando ela demora a pegar, qual que é a prática que geralmente nós fazemos? A gente pega uma tampa de panela, alguma coisa, ou muitos colocam um ventilador ligado em direção à churrasqueira. O que nós estamos fazendo na verdade, pessoal? Eu estou aumentando a quantidade de oxigênio naquela reação. E o oxigênio é justamente a substância responsável por alimentar a combustão. Se eu estou aumentando a concentração de oxigênio, eu estou favorecendo a reação. Se eu estou favorecendo a reação, eu estou proporcionando maior queima. Se eu estou proporcionando maior queima, maior quantidade de calor será liberado. Tá? Então isso aqui é um dos exemplos que favorecem a entalpia de uma reação, o aumento da concentração. Tá bom? Outro exemplo interessante que a gente já estuda na termoquímica é a superfície de contato das reações. Não é? Por exemplo, é muito mais fácil nós, ao abrirmos o saco de carvão, ao invés de pegarmos os pedaços maiores de carvão, nós pegarmos os pedaços menores. Então é interessante quando você vai acender uma churrasqueira, geralmente vem aqueles pedaços grandes de carvão, a gente fragmenta, a gente quebra aquele pedaço em pedaços menores, que o aumento da superfície de contato vai aumentar o contato, obviamente, do combustível, madeira, com o comburente, oxigênio, fazendo com que nós tenhamos uma maior velocidade da reação. Aumentando a velocidade da reação, automaticamente nós iremos produzir mais calor. Tá? Isso aqui é uma rápida pincelada em cinética química. Muito bom, pessoal. Então, agora, professor, eu tô craque nisso aí. Eu sei que uma equação termoquímica é uma equação química e além de nós analisarmos essa equação, eu associo a ela a entalpia, a variação de entalpia e os fatores que influem nesta variação de entalpia. Na prática, aqui, quais são os fatores que alteram? Quais são os fatores que vão ser mencionados? Sempre temperatura e pressão, tá bom? Temperatura e pressão geralmente são dados importantíssimos para que nós avaliemos a entalpia de uma reação, assim como estudado na cinética química. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Aqui nós temos alguns exemplos de equações termoquímicas, tá? E a aula de hoje, obviamente, sempre a aula posterior, ela é um aprofundamento da aula anterior. Se porventura você não assistiu por completo a aula anterior, começou e teve que parar, eu aconselho a você parar essa aula, não prossiga e volte
a aula anterior. É igual eu sempre digo, gente, eu tenho que chegar até o 10º andar de uma escada. Tem como eu sair do primeiro e pular direto para o 10º? Não tem. Eu tenho que passar degrau por degrau, tá bom? Isso aqui é muito importante. Você só vai conseguir entender a aula de hoje se você compreendeu bem a aula de ontem, a aula anterior, certo? Vamos lá então a alguns exemplos de equações termoquímicas. Aqui é muito importante, observe, nós colocarmos os estados físicos da água, da substância, tá? Lembrando sempre que G é o sólido, L líquido, tá bom? S, se tiver S, sólido, e se tiver AQ, aquoso. A substância está dissolvida em água. Tudo bem? Certo. Ali nós temos o exemplo, alguns exemplos para a gente analisar. Então veja que eu preciso colocar os estados físicos das substâncias, porque são fatores que influem na variação de entalpia. O que nós temos aqui? H2 gasoso mais meio O2 gasoso, formando H2O líquido. Aqui eu preciso também, eu sou obrigado a colocar a equação balanceada, tá bom? Eu preciso balancear esta equação. Por isso que antes de nós introduzirmos o conteúdo de termoquímica, nós revisamos o conteúdo de balanceamento de equações pelo método da tentativa, tá bom? Esses exemplos já foram balanceados. Nas atividades nós iremos balancear e aí a gente faz o aprimoramento desse caso. Bom, nós temos aqui a equação balanceada. E, além de nós analisarmos isso aqui, pessoal, é só uma equação química, tá? Não é uma equação termoquímica. Só que, quando associado a esta equação química, eu coloco estas informações, aí elas se tornam uma equação química termoquímica, tá bom? Por quê? Porque a equação química, eu estou associando o quê? A variação de entalpia desta reação, se libera ou absorve calor, e os seus valores de temperatura e pressão, nesse caso específico dos exemplos, tá bom? Certo. Depois eu vou voltar no valor. Eu só tenho aqui o ΔH, eu só estou mostrando, depois a gente vai voltar para uma coisa interessante. Aqui nós temos o carbono diamante. Ah, professor, faltou o estado aqui. Galera, qual que é o estado do diamante? Estado físico, sólido. Aqui, portanto, nós não precisamos colocar o sólido. Já fica subentendido, tá? Beleza, eu tenho carbono diamante mais O2 forma CO2. Lembrando que todas as equações estão balanceadas. E associada a esta equação química, nós temos o valor de ΔH e a temperaturas e pressão. É uma equação termoquímica. Esta outra equação, meio H2 gasoso mais meio Cl2 gasoso, na presença de água líquida, toda vez que nós estamos trabalhando uma equação química e nós temos uma substância em cima ou embaixo da setinha de reação, essa substância se caracteriza como um catalisador, tá bom? Que é uma substância responsável por acelerar esta reação. Então, na presença de água, nós temos formado aqui HCl aquoso. Veja, se eu adicionei água, obviamente, o HCl estará dissolvido em água. Aqui nós temos a variação de entalpia e os valores de temperatura e pressão. Outro exemplo, H2 gasoso mais Cl2 gasoso forma 2HCl. Ó, professor, essas duas equações elas são parecidas, né? Usam os mesmos reagentes, formam o mesmo produto em quantidades diferentes, mas qual é a questão principal? Que nesta segunda equação eu não estou usando água como catalisador. Automaticamente o HCl ele sai o quê? Gasoso. Aqui ele saía aquoso. Daqui a pouco a gente discute esse caso, tá bom? Se eu analiso o primeiro exemplo, gente, ó, H2 gasoso mais meio de O2 gasoso formando H2O líquido, eu trouxe o valor de entalpia, que eu não estou ainda discutindo esse número, daqui a pouco eu volto para discutir, ΔH igual a um valor.
Lembra que eu falei que nós podemos inserir esse ΔH, esse valor de energia liberada ou absorvida, na equação química? Aqui está desconectado, ó. Aí eu tenho a equação química e do lado eu coloquei o valor do ΔH. Na aula anterior nós vimos que existem, na verdade, 3 formas de nós representarmos a variação de entalpia. Existe essa forma, que eu trabalho ela desconectada, separada da equação, e tem outras 2 formas que eu posso colocar o valor específico da entalpia na própria equação. Também é uma equação termoquímica, certo? Essas 2 formas aqui, elas são usadas mais remotamente, um uso mais antigo no estudo de termoquímica. Atualmente, como eu falei para vocês ontem, os vestibulares estão cobrando mais essa forma. Ah, professor, então se essas 2 representações são representações antigas, vamos pular essa parte? Não, porque muitos vestibulares usam isso como ferramenta para ver se o aluno realmente está atualizado e aí está tendo conhecimento mais abrangente daquilo que ele está estudando. Isso que é muito importante. Tá bom? Então o que nós temos aqui? Ó? Agora vamos avaliar o valor. H2 gasoso mais meio de O2 gasoso forma H2O líquido, ΔH menos 286,6 kJ por mol. Pessoal, quilo, unidade do sistema internacional múltiplo. Não é mil, quilo, mil. Joule, unidade de energia, tá bom? Nos exercícios de termoquímica, nós podemos tanto trabalhar em joules, J maiúsculo, quanto cal, calorias, ok? Essa segunda unidade é muito utilizado, por exemplo, na gastronomia, ou se você vai, por exemplo, visitar um nutricionista, lá você vai fazer uma dieta com base naquilo que você quer, com o seu objetivo. Se você quer perder peso, se você quer diminuir a sua massa corporal, o nutricionista vai passar então uma série de alimentos menos calóricos. E aí ele vai falar para você, ó, você pode ingerir tantas calorias por dia. Em cada refeição sua tem que ter essas porções de alimento, porque você não pode exceder essa quantidade de caloria. Caloria está ligada diretamente com energia. Não é? Ontem, na aula de ontem, por exemplo, eu disse que para que nós façamos as coisas do nosso dia a dia, as nossas atividades, primeiro eu tenho que me alimentar. Para eu estar dando essa aula para vocês, primeiro eu tive que me alimentar. Se eu já acordasse assim e já fosse gravar a aula, obviamente daqui a pouco eu iria cair aqui catipum no chão, desmaiado de fraqueza. Por quê? Porque eu preciso me alimentar para que, quando eu me alimento na digestão do alimento, este alimento me forneça energia para a manutenção das minhas atividades, para a manutenção do meu organismo, tá bom? 2 unidades importantes no estudo. Eu posso, por exemplo, dar o valor em quilocalorias ou em quilojoule, tá? Fica a critério do exercício. Mas não esqueça, joule e calorias são unidades de energia. Certo? Pergunta. Esta equação aqui é uma equação que representa uma reação endotérmica ou exotérmica? Tempo. Reação exotérmica. Se você colocou reação exotérmica, certinho, ó, menos 286,6 kJ por mol. A cada mol é em relação à estequiometria. Sempre, basicamente, sempre vai me dar essa unidade em mol, tá bom? Alguns exemplos, alguns exercícios não traz isso, mas em sua maioria todos costumam trazer. Bom, reação exotérmica. Vamos analisar essas 2 outras formas, porque essas 2 formas estão relacionadas ao exemplo primeiro aqui nosso. Lembra, exotérmica, a reação libera energia, né? A reação libera energia na forma de calor, está liberando energia. Existem outras 2 formas, também se você voltar na aula anterior, você vai ver essas diferenças. Nós temos aí H2 gasoso mais meio de O2, produzindo H2O líquido mais 286,6 kJ. Tá bom? Veja bem, pessoal. A reação, o calor está lá no produto da reação.
Se o calor está no produto da reação, significa que ele está sendo produzido, esse calor ele está sendo formado, este calor está sendo liberado, tá bom? Mas existe uma outra forma para representar uma reação exotérmica. O que eu faço? Eu coloco esse valor de energia no reagente, porém com um valor negativo. Foi o que nós discutimos na aula anterior. Tem como eu consumir, porque onde as substâncias que estão no reagente são consumidos. Tem como eu consumir menos 286,6 kJ? Não. Significa que se aqui está negativo, é porque a reação está liberando esta energia e não absorvendo a mesma, tá bom? Então nós temos aqui esta forma, que é a forma mais atual, e essas duas outras formas, tá? E associado a isso, nós representamos a temperatura e a pressão. Esta reação ela acontece, tanto das reações primeira, segunda e terceira, elas vão acontecer a uma temperatura de 25 graus Celsius e 1 atm. Geralmente, condições ambientes, tá? Do nosso ambiente comum. Nessa reação do diamante, a variação de entalpia é menos 395 kJ por mol. Negativo também é uma reação exotérmica, tá bom? E ela acontece neste valor. Se eu mudo a temperatura e a pressão, eu vou aumentar, eu vou variar a entalpia. Isso aqui é uma coisa muito importante que eu tenho que deixar combinado com vocês agora. Temperatura e pressão são fatores que influem, que mudam, que alteram, que influenciam na variação de entalpia de qualquer tipo de reação. Esta reação, meio de H2 mais meio de Cl2, na presença de água como catalisador, água líquida, nós teremos HCl aquoso, ó, a variação de entalpia, menos 167,2 kJ por mol, a 25 graus em uma atmosfera. Essa outra reação, lembra que eu falei para vocês agora há pouco, que ela é a mesma desta reação, elas formam o mesmo produto, só que nessa equação eu não estou utilizando água como catalisador, né? Eu não uso água como catalisador. A minha substância formada, o HCl, antes usando água saía aquoso, agora não usando água ela sai gasoso. E olha que interessante, pessoal, só por esse fato, ó, e eu aumentando a temperatura, antes estava 25 graus Celsius, agora está a 75 graus Celsius. Ó, a variação de entalpia muda. Antes era menos 167,2, agora está menos 184,1 kJ por mol. Ambas são negativas, então também são reações exotérmicas. Você pode falar exotérmicas ou exotérmicas, não tem problema nenhum, tá? Fica a critério de cada aluno, tá? Então, as reações exotérmicas, eu falo exotérmico, eu acho mais interessante, tá? Esses exemplos, esses 4 exemplos que nós vemos, todos são reações exotérmicas. A pergunta agora é a seguinte: se eu perguntar para vocês qual dessas equações representa uma reação mais energética, ambas as 4 liberam calor. Por quê? Porque a variação de entalpia é negativa. A pergunta é: qual equação representa uma reação mais energética? Qual libera mais energia? Basta, gente, olhar o valor do ΔH. Esse valor negativo, nas 4 equações termoquímicas, é só para representar o quê? Se está liberando ou absorvendo. Se é negativo, é porque está liberando. Não existe uma energia negativa. O menos significa apenas o quê? Que está sendo liberada essa quantidade de energia. Agora, desconsiderando o negativo, porque o negativo vem simplesmente para indicar realmente que está liberando, vamos olhar para o valor numérico: 286,6, 395, 167,2, 184,1. Qual equação libera mais calor? A equação do diamante. Carbono diamante mais O2 gasoso forma CO2 gasoso. Libera quanto, gente? 385 kJ.
libera 385 kJ por mol. Essa reação é a reação mais energética. Questãozinha de vestibular. Pode pedir para vocês uma reação pela análise apenas do ΔH, da variação de entalpia, perguntar qual reação é mais energética. Tá bom, pessoal? Finalizamos a aula. A aula de hoje, o estudo de equação termoquímica, e agora eu preciso que vocês realmente atentem a este assunto. Revisem a aula anterior, revisem a aula de hoje, que essas questões, esses conceitos são de suma importância para o nosso desenvolvimento em termoquímica, tá bom? Dúvidas, perguntas, mande no meu privado. Anotado tudo, tira foto do caderno e mande no meu privado, tá bom? Até a próxima aula, Deus abençoe vocês.